Gênesis 25, a partir do 24, diz assim: Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que, de fato, eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meu direito de filho mais velho? Mas Jacó disse: Primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Tudo bem, pessoal? No último vídeo eu falei bastante, sobre cansaço. E desde aquele dia já me veio à mente sobre a história desses dois irmãos, sobre Esaú e sobre Jacó. E quando eu fui pesquisar e começar a estudar sobre essa história, a palavra exausto me chamou a atenção. E do que pode acontecer e do que a gente pode acabar trocando em momentos assim. Durante toda a Bíblia, a gente vê várias vezes a expressão o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas era para ser Abraão, Isaac e Esaú, Se Esaú não tivesse vendido o que não deveria estar havendo. Mas desde o início do mundo, propostas são feitas. E lá no jardim não foi diferente com a Eva, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e da serpente, a serpente ofereceu a ela, comer do único fruto que Deus proibiu, e na falsa ideia de ser como Deus e ter conhecimento do bem e do mal. E ela fez sua escolha e preferiu comer do fruto da desobediência do que de tudo aquilo que Deus tinha disponibilizado e permitido para ela. E aqui Esaú recebeu uma proposta meio que indecente do seu irmão, não da maneira correta e certa, mas acabou trocando os direitos de irmão mais velho, que naquela época tinha muitas bênçãos reservadas pro irmão mais velho, mas acabou não ligando para isso, para algo que era importante, mas que ele acabou não dando valor na hora. E eu entendo assim que Satanás não quer que a gente vá lá e peque em algo que a gente não tem consciência. É preciso que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo para que ele possa nos acusar. Porque Deus sabe que aquilo que a gente peca e às vezes meio sem noção, meio sem conhecer direito o que a gente está fazendo, Deus leva em consideração às vezes a nossa ignorância. Por isso, muitas das vezes ele quer que a gente concorde. Tá aqui o fruto, é proibido, mas não vai ser tão grave assim, entendeu? Mas ele quer ouvir o nosso sim da nossa boca para poder nos acusar diante de Deus.
Jacó ficou bem conhecido na Bíblia com algumas atitudes enganosas, e o nome dele significa aquele que segura pelo calcanhar, ou seja, passar as pessoas para trás, né? O que realmente aconteceu anos depois. Anos depois, Jacó passou o sermão para trás. E embora não tenha sido da forma correta, Esaú concordou, não ligou para as bênçãos de seu irmão mais velho que tinha naquela época. E diante de um texto desse, a gente precisa começar a fazer algumas perguntas. Será que não estamos fazendo a mesma coisa? Trocando o que é eterno pelo que é passageiro? Casamentos estão sendo desfeitos por algo momentâneo, por aventuras. Momentos em família estão sendo trocados por celulares à mesa. Hoje em dia, honestidade é raridade, o importante é ser esperto, o mundo é dos espertos. Hoje em dia não há mais tempo para Deus, porque eu preciso trabalhar, eu tenho 1001 tarefas e uma agenda lotada, não tenho tempo para Deus agora, vamos ganhar dinheiro, que isso é o importante. E às vezes acabamos focando no passageiro e estamos esquecendo do que é eterno. Mas Jesus, o nosso maior exemplo, ele não veio somente para nos salvar, mas ele veio para nos ensinar a nos portar como verdadeiros filhos de Deus. E aqui em Mateus 4, a partir do versículo 1, diz assim: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Então aqui Jesus nos ensina a responder diante das propostas, diante das tentações, a responder com a palavra de Deus. E para isso a gente precisa conhecer a palavra, o manual que Deus deixou para nós. E a Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Se a gente não conhecer a palavra, você viu que Satanás tentou Jesus com a própria Bíblia. Então, ele sabe a Bíblia muito. Então, se a gente não souber, como a gente vai poder conseguir se portar e responder da forma correta diante das propostas que são apresentadas diante de nós? Em Hebreus aqui 12, do 15 em diante, também fala assim, ó: Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito.
Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. E o finalzinho desse versículo chama bastante atenção. Na hora que fala que, como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas, porque não encontrou lugar para arrependimento. Às vezes e o que toca o coração de Deus verdadeiramente é Ele ver o arrependimento em nós. E às vezes a gente só chora porque perdeu a bênção, perdeu o status, perdeu o título. Esaú se preocupou mais com o título do que se arrepender pela decisão tola e estúpida que teve. E teve uma consequência, né? Deus perdoa as nossas atitudes se houver um verdadeiro arrependimento. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, mas Ele conhece o nosso coração. Ele quer saber se a gente está realmente arrependido da decisão que tomou ou se é só algo que a gente perdeu que a gente quer de volta. Por isso que em toda a Bíblia Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso espelho, é nele que a gente tem que se inspirar, é os passos dele que a gente tem que seguir. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e que a gente possa ser pequenos cristos aqui na Terra. Mas que a gente sempre entenda uma coisa: propostas vão ser feitas e apresentadas a nós todos os dias. Tem um louvor do Thales que fala, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm. Mas precisamos escolher a Deus, precisamos escolher a sua palavra, estar em sua presença e escolher a boa parte. Que Deus abençoe vocês, dê discernimento em cada decisão, que vocês possam ficar firmes diante das propostas, principalmente as propostas que nos afastam de Deus, nos afastam do seu propósito e do centro e da sua vontade. Que vocês possam examinar o dia, que assim como em Salmos fala, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que alcancemos coração sábio, que a gente possa ter esse coração sábio diante de tantos momentos que a gente ainda vai passar e ser provado. Deus abençoe e fiquem com Deus.